turma do primeiro ano. Eu vou corrigir o último exercício de variação linguística, né? Porque eu queria testar, tem muitas pessoas com dúvidas sobre o conteúdo. E eu vou corrigir para ver se ajuda vocês em alguma coisa, ok? Eu peço que vocês acompanhem aí no caderno de vocês, quem imprimiu, tá? Pra gente poder corrigir. E depois eu pretendo gravar um vídeo sobre variação linguística e preconceito linguístico, ok? Então vamos corrigir. Esse exercício foi do dia 10 de junho, aula 14, tá? Atividade de português sobre variação linguística. Eu vou ter que usar óculos aqui. Então, o número 1 foi o seguinte: observe a imagem abaixo e responda as seguintes perguntas. Qual dos 4 tipos de variedades linguísticas lá naquele conteúdo que eu dei para vocês, né? Variação de registro, variação regional, variação social e variação histórica. Então, dentro desses 4 tipos, qual seria o tipo da fala dessa personagem da imagem? Eu vou ler para vocês. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de papar, nós papa. Quando é hora de amar, nós ama. E quando é hora de trabalhar, e aí nós fica no Facebook, tá? Então vocês perceberam várias palavras diferentes daquelas que a gente costuma usar, né? Então seria a variedade regional, ou como alguns conhecem como variedade caipira, ou seja, as pessoas que moram no interior, tá? Falam dessa maneira, ok? Então, observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que a personagem fale dessa forma. Então, nós temos vários motivos que influenciam as nossas variedades. E essa variedade regional, né, dessa fala caipira, a gente tem o motivo da região, da cultura da região. Nós também temos a questão do grau de escolaridade dessa pessoa, né? Ou seja, uma pessoa com pouca escolaridade, ou a classe social dela, né, é baixa, ou seja, ela não teve acesso às escolas, né? Então pode citar esses 3: a questão da região, né, a cultura da região, a cultura da escolaridade, ou seja, pouca escolaridade, e a questão da classe social baixa, ok? Esse jeito como a personagem fala, né, dá para o ouvinte leitor compreender? Quando é hora de comer, nós come, né? O que vocês acham? Dá ou não para entender? Dá, né? Porque a gente reconhece as palavras pelo som familiar que elas têm pra gente, né? E a gente acaba aproximando essas palavras que ele fala de forma diferente com a forma adequada das gramáticas, tá? Então nós todos entendemos o que ele quis dizer, ok? Então sim, dá para entender. Essa linguagem usada por ele, a gente pode considerar errada ou certa? Essa é a grande questão da variação linguística, né? Esse é o grande conflito desse conteúdo, ok? Quando a gente fala em variação linguística, norma padrão, as variedades, né? A gente tem que entender que não existe o certo ou errado, existe o adequado e o inadequado. Como eu coloquei lá para vocês o exemplo do guarda-roupa. Então, para cada situação nossa que a gente vai sair, a gente escolhe uma roupa diferente, não é isso? Então, para cada uso da linguagem, a gente vai escolher uma forma determinada do uso da linguagem, ok? Então, o
que a gente vai responder essa questão? Ela é considerada adequada de acordo com o contexto onde a comunicação acontece, né? Ou seja, um contexto regional, falada por alguém com baixa escolaridade, de uma classe social baixa, tá? Então, tá de acordo com esses fatores, né? E a gente, do outro lado, conseguiu entender o que ele quis falar, ok? Então, está adequada, tá? Qual é o efeito de sentido esse sinal de reticências tem no texto? Que ele ainda está pensando ou que o pensamento dele está incompleto, ou seja, é um sinal de continuidade, ok? Ou seja, ele ainda está pensando ou deu uma pausa no pensamento dele, ok? Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês me mandem, tá? 2, vamos para 2? Então, o texto 2 foi retirado de uma conversa do Facebook, tá? Entre 2 adolescentes, ok? Então, a primeira pergunta que foi feita aí a gente pode considerar essa linguagem aí culta ou coloquial? A gente vê várias abreviações, TDB, BM, né? Saudades abreviado, tô estudando, frases sem vogais. Então, a gente vê várias abreviações, gírias, né? Nessa conversa. Então, a gente já aprendeu lá em fevereiro, nas primeiras aulas, que a linguagem coloquial, ela é cheia disso, né? Da espontaneidade da fala, das gírias, né? Então, é uma linguagem coloquial, tá? Informal, ok? Por que vocês acham que o autor dessa mensagem escreveu desse jeito para a colega dele, para o amigo dele? O que vocês acham? Porque é uma situação de comunicação informal, né? E há o que? Intimidade e a familiaridade, né? Entre os dois, entre o emissor e o receptor, né? Entre os interlocutores da mensagem, tá? E a situação informal de conversa, né? Do dia a dia. Então, podem usar gírias, abreviações, ok? Agora, essa escrita a gente pode usar nos trabalhos escolares, nas redações, na redação do Enem? Não, não podemos usar esse tipo de linguagem. Por quê? Porque todas essas escritas oficiais, né, os trabalhos oficiais, as situações de linguagem formal, né, a uma formatura, exigem uma linguagem mais cuidada. Então, exige uma linguagem dentro da norma padrão, dentro das normas gramaticais, ok? Então, lá na situação com o amigo, numa situação informal, pode. Numa situação formal de redações oficiais, de escola, não pode, ok? E aí, reescreva essa mesma mensagem usando a norma culta da língua. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar todas as abreviações, as gírias e vai colocar num padrão dentro, de acordo com a gramática, tá? Então, como é que ficaria essa mensagem? Olá, tudo bem? Estou com saudades de vocês. Olá, também estou com saudades de você, ou seja, as palavras completas, sem abreviações, ok? O que você está fazendo agora? Eu estou estudando para a avaliação. O que você vai fazer hoje? Ou o que você fará hoje, né? Porque o vai fazer também é uma expressão da língua informal. Então, o que você fará hoje? Depois do meu trabalho, irei para casa jogar videogame com um colega. Tá? Pronto. É só você tirar todas as abreviações dos verbos das palavras, ok? As palavras têm que ser ditas completas e a gente não pode usar a expressão verbal vai fazer, porque esse vai fazer aí é um uso informal, ok? Qual a intenção
atenção das pessoas a usar esse tipo de escrita nas redes sociais? A gente sabe, eu já falei mais anteriormente, que a nossa língua ela tem a lei do menor esforço, né? Ou seja, quanto menor a palavra eu puder falar, melhor, né? Eu vou adaptar essa forma mais rápida de falar. Então, em vez de eu falar fotografia, eu já falei foto, tá? Então, a nossa língua tem essa característica. Então, numa fala rápida pelas redes sociais, né? A gente quer um diálogo mais rápido. E aí a gente acaba abreviando várias palavras, tá? Então, tornar o diálogo mais rápido ou mais próximo de uma conversa presencial, ou seja, coisa rápida, instantânea, com pausas, com abreviações, com gírias, ok? Vamos para 3. Observe a imagem abaixo e marque verdadeiro ou falso nos parênteses. Que de mantê-la é esse, Júnior? Essa caça... Essa caçareia lá embaixo mostrando a calça feito malandro, vem cá pra eu ajeitar. Ah, Maria, Mainha, pode nem andar na moda mais? Pronto, agora tá parecendo um rapazinho, tá? Então, é um meme, né? Que eu achei bem legal colocar na atividade de vocês, porque é um gênero que tá muito em voga aí no Facebook, nas redes sociais. E para colocar verdadeiro ou falso. Então vamos lá, vamos avaliar cada sentença. Pela linguagem utilizada pelos falantes, eles não conseguem se comunicar? O que vocês acham? Nenhum entende o outro? Falso, né? Mesmo sendo essas palavras de forma diferente, né? Numa variação regional, né? Eles conseguem se entender sim, tá? Então a variedade funciona perfeitamente entre eles, ok? Cumpre o seu papel social. De quê? De comunicação. Então a primeira é falsa. Vamos para a segunda. Os fatores regional, escolar e social influenciam o modo de falar das personagens acima? Sim. Né? A gente pode ver características regionais, característica escolar, ou seja, o grau de escolaridade baixo, e social, ou seja, a classe social baixa, né? Então é verdadeira, influencia sim nas variedades lá do meme, né? Vamos para a terceira sentença. Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação porque é uma linguagem matuta, caipira? Não, é falsa. Ela não é inaceitável. Lá no contexto dela, ela é totalmente adequada e como eu falei, cumpre o seu papel social de comunicação. Os dois personagens conseguem se comunicar, tá? Mesmo sendo uma linguagem matuta, ele cumpre sua função comunicativa verdadeira, é o que eu acabei de dizer, tá? Quinta sentença. Não devemos ter preconceitos com exemplos de língua como essa acima, pois há diversos motivos que explicam esse modo de falar verdadeiro. Inclusive, eu vou tentar gravar um vídeo para vocês sobre preconceito linguístico, ok? Então, como é que ficou aí? Falso, verdadeiro e verdadeiro. Mais uma vez. Falso, verdadeiro e verdadeiro, ok? Vamos para o número 4. A mesma coisa do número 3. Leia o texto abaixo e julgue as afirmações verdadeiras ou falsas. E aí, doideira, cadê a parada lá? E aí, doideira, cadê a parada lá? Então vamos lá para a primeira sentença. As gírias são expressões que marcam a língua coloquial, ou seja, é uma variante mais espontânea, utilizada nas relações informais entre falantes. O que vocês acham? Sim, tá? A gíria é numa situação informal, na linguagem coloquial, verdadeira. O emprego intensivo de gírias entre os falantes faz com que essa variedade se propague rapidamente? Sim. Né? A gente vê que uma gíria às vezes começa e rapidamente está todo mundo falando, tá? Então,
ela se propaga muito rápido as gírias, tá? Terceira sentença. O autor do texto expõe sobre um processo linguístico que sofre influência de inúmeros fatores, entre eles a relação entre falantes e ouvintes? Sim, tá? Então a gente vê que essa fala sofreu várias influências de vários fatores, como a gente já falou, tá? Então, verdadeira. A quarta, doideira e parada são expressões resultantes da variação linguística empregada entre os falantes, marcadas por uma época e um grupo social de que fazem parte? Sim, tá? São expressões dentro do grupo social deles e dentro desse contexto que eles estão falando, dentro da época desse contexto que eles estão falando. De repente, se o meu neto ou alguma coisa ler esse texto daqui a alguns anos, eles não vão entender nada porque não vai fazer sentido para eles, ok? Então, assim, dentro de determinado tempo e contexto. Vamos para o número 5, tá? Aí o número 5 é para vocês identificarem qual é a falsa. Aí não é para votar verdadeira ou falsa, é só para marcar qual é que é falsa. Então vamos lá. A primeira sentença diz: a variação linguística consiste no uso diferente da língua num outro modo de expressão aceitado em determinados contextos? Sim. Então ela é verdadeira, né? São vários usos diferentes que a língua tem, tá? E aceitável, tá? B. A variedade linguística usada num texto deve estar adequada à situação de comunicação vivenciada, ao assunto abordado e aos participantes da interação? Sim. A variação é adequada ao contexto da comunicação e aos falantes que participam dessa comunicação, ok? Então é verdadeira. As variedades, vamos para a letra D? As línguas são heterogêneas e variáveis e por isso os falantes apresentam variações na sua forma de expressão provenientes de diversos fatores? Sim, tá? Porque se a língua ela não for heterogênea, ela morre. Ela precisa da variação para continuar existindo, ok? São várias as diferenças linguísticas das diversas regiões e das diferentes camadas sociais do Brasil? Sim, nós temos diversas variedades linguísticas. E a falsa é aquela que diz, a letra C, que é falsa. As variedades que se diferenciam da variedade considerada padrão, ou seja, da norma gramatical, devem ser vistas como imperfeitas, incorretas e inadequadas? Não. Como foi falado aqui anteriormente, cada variedade cumpre a sua função comunicativa, ok? A 6, a última, né, é um texto de Rui Castro e ele fala das diferenças entre Portugal e Brasil. Eu vou ler para vocês. Leia com atenção o texto. Em Portugal, você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas, desconhecendo certas sutilezas da língua, no caso lá de Portugal. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos, peça para ver os fatos. Paletó é casaco, meias são piegas, suéter é camisola. Mas não se assuste, porque as calcinhas femininas são cuecas. Não é uma delícia? Né? Então o texto destaca a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, quanto a quê? Quanto ao vocabulário, a derivação, a pronúncia, o gênero, a sintaxe. Essas diferenças aí, suéter é camisola, paletó é casaco, são diferenças de quê? São diferenças de vocabulário, ou seja, de palavras, tá? Então, esse tipo de variação chamamos de variação. Qual é o tipo de variação que temos diferenças de vocabulário? Variação regional. E o que é a variação regional? São as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região, né? Nessas variações a gente pode perceber diferenças em relação à pronúncia, que é o sotaque, que a gente vai falar depois também sobre isso em outro vídeo, e de vocabulários, palavras, né?
Então, se você chegar lá em Portugal falando das palavras que você conhece aqui, de repente você tem um problema, porque a cultura lá, né, a variedade regional de lá, são outras palavras que definem outras coisas, tá? Então a gente precisa estar atento também a essa questão, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se foi muito rápida. Se vocês têm alguma dúvida, é só vocês deixarem comigo. Ah, professora, eu não entendi determinada, pode me explicar? Posso. E aí o nosso próximo vídeo será sobre preconceito linguístico. Um abraço e até a próxima.